Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcela Zacarin. Eu sou psicóloga clínica comportamental. Tenho algumas formações na área clínica dentro da comportamental e também sou mestre em análise do comportamento. Já fui docente, hoje eu atuo apenas na clínica. Eu acho válido também falar que eu sou bipolar tipo 1, então, assim como vocês que estão aqui, eu também compartilho desse quadro clínico. E eu vou falar para vocês não apenas como uma pessoa que estuda a respeito, faço uma pós-graduação em terapia baseada em evidência para transtorno bipolar, mas também vou falar como uma pessoa que vivencia essa questão que eu vou trazer aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estou feliz ou estou em hipomania. Essa é uma questão que clientes meus trazem e que muitas pessoas também fazem essa pergunta no meu Instagram, porque a metáfora que eu costumo utilizar é: nós bipolares, nós nos sentimos pássaros engaiolados com a porta da gaiola aberta, né? Tem alguma coisa acontecendo ali, a gente tem medo de sair, de voar, a ficar no que está controlado, mas também não está muito confortável. O medo de sair para voar significa: se eu estou em hipomania, eu vou me entregar, estou em mania, eu vou me entregar, então é melhor eu ficar aqui, né? Então, assim, hoje a minha fala, ela não vai ter slides, vai ser mais uma conversa aqui com vocês, e depois eu quero ouvir vocês no final. Por enquanto, vamos deixar o microfone fechado, tá? Eu vou falar e aí depois eu abro para perguntas para vocês. Bom, começando essa questão do estou feliz ou estou em hipomania. Primeiramente, vou começar a falar sobre a parte nossa da personalidade, sobre quem nós somos, o que esperamos para a vida, quais as pessoas importantes para a gente. Depois eu trago a questão da hipomania, tá? E aí vamos buscar diferenciar se aconteceu algo e deixou a gente feliz, se aconteceu algo e deixou a gente empolgado, mais enérgico, ou se está abrindo um quadro de hipomania mesmo, tudo bem? Eu gosto de fazer muito um exercício na clínica, então logo o pessoal vem para terapia, que eu fiz comigo mesma, vocês não estão vendo, mas eu tenho um quadro aqui do meu lado que está escrito isso, tá? Vamos começar. Primeiro, eu vou dar o seguinte exercício para todos vocês e para quem for assistir depois. Eu espero que faça esse exercício para ficar mais fácil identificar se trata-se de um sentimento que ocorre, um sentimento normal que ocorre em qualquer ser humano, ou se é um quadro de humor, se é um polo da hipomania subindo. Primeiramente, vocês precisam ter claro, muito claro, quem são as pessoas importantes para vocês? As mais importantes. É a família, pai e mãe? É irmão, é irmã? É cônjuge? É filho, é filha? Tio, prima, sobrinho? É importante vocês identificarem quem são essas pessoas, porque no momento que vocês têm essa noção, vocês conseguem deixar claro o que eu espero dessas pessoas e o que eu espero, em termos meus, agir em direção a essas pessoas. Por exemplo, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai. Como eu espero que eu haja frente a essas pessoas? Eu espero X expressão de carinho de determinada maneira. Eu espero para o meu filho, para o meu cônjuge, determinada atitude de presença, de amor, de carinho, de acolhimento. Eu espero para os meus amigos presença, sinceridade, lealdade, confiança. Eu espero até o pet. Eu espero que eu haja com o meu pet de uma determinada maneira, não só provendo as necessidades básicas, mas também presença, carinho, enfim.
Por quê? A partir do momento que nós identificamos como a gente espera agir diante dessas pessoas, nós conseguimos entender depois o que está saindo da normalidade, o que está saindo do esperado, tá? E não apenas o que é importante em relação a essas pessoas, mas o que importa para mim? Ah, é muito importante para mim o meu trabalho, e no meu trabalho eu espero que eu tenha uma postura ética, que eu tenha uma postura acolhedora, por exemplo, no meu caso, que eu sou psicóloga, ética, acolhedora, empática, carinhosa, gentil, cuidadosa, com uma fala mais pausada, porque assim eu consigo interagir de uma forma mais adequada com o meu cliente, né? É importante para mim, os meus amigos, as relações de amizade no meu trabalho, que sejam de presença, de confiança, de lealdade, que sejam tranquilas. Espera-se que a minha atitude em relação a eles seja de um feedback positivo e negativo, assertivo. Espera-se que eles tenham essa postura também. Eu espero das relações mais próximas, expressões de afeto, de carinho, de feedback, de comunicação assertiva, de demonstrar interesse no que a pessoa está falando, de esperar o interesse que essa pessoa demonstre para mim, né? Eu espero da minha vida paz de espírito, acho que isso é uma coisa que muita gente espera, né, nesse mundo que está completamente acelerado. Enfim, o que a gente espera, principalmente das nossas atitudes em relação às pessoas importantes e aquilo que a gente considera importante na nossa vida, tá? É importante que esse exercício seja feito quando nós nos identificamos estáveis. E quando eu digo estável, estamos com a medicação em dia, com a terapia em dia, não estamos observando excessos, e também não está aquela baixa. Baixa é muito mais fácil a gente identificar do que a alta, né? Por quê? Se eu identifico quando estou estável, não tem viés. Então, fica mais fácil para a gente identificar depois quando o quadro clínico faz uma virada e está subindo. Por que é difícil a gente identificar quando está feliz e quando está em hipomania? Porque quando nós colocamos para nós o como nós esperamos agir diante das pessoas e diante do que é importante para a gente espera uma postura mais positiva, a gente espera uma postura mais agradável, a gente espera uma postura mais feliz. Então, por isso que é mais difícil identificar quando você está em hipomania, tá? Felicidade, aí é uma coisa importante falar antes de entrar na questão da hipomania. Se a gente espera a felicidade como algo muito duradouro, um estado de espírito, de humor, enfim, que seja muito constante e que configure ausência de tristeza, ausência de raiva, de sentimentos que a nossa cultura considera como ruim, nós estamos enganados em buscar isso, porque é impossível, né, gente? Sempre acontece algo na nossa vida que vai deixar a gente mobilizado para sentimentos negativos. Então, a felicidade absoluta, ela é um conceito, ela é uma idealização que, se a gente buscar, a gente está perdido, porque a gente não consegue encontrar ela definitiva, tá? Então, quando eu falo de felicidade aqui, quando eu falo de alegria aqui, eu estou dizendo sobre um estado em que a gente fica mais eufórico, em que a gente fica mais motivado, em que a gente fica mais positivo, né? A gente fica mais acreditando que as coisas estão bem e que vão melhorar, mas duradouro, duradouro por si só, em termos de haver ausência de sentimentos ruins, como eu disse, é impossível, tá? Vamos entrar na hipomania, então. A gente já trouxe esse tema aqui, sobre o que é e como identificar, mas eu vou recapitular um pouquinho.
Hipomania, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, que é a versão mais atualizada da Associação Americana de Psiquiatria, é um estado de humor do transtorno bipolar que dura em média 4 dias, com os seguintes sintomas: um humor expansivo, mais eufórico, uma autoestima mais inflada, é acompanhado de irritação, é acompanhado de comportamentos impulsivos. Então, assim, compra, gasto de dinheiro além do que está usualmente acostumado. Às vezes, uma pessoa que fuma, por exemplo, vai fumar mais, vai ter uma agitação maior, vai ter até um hiperfoco em alguns assuntos, em alguns objetos, em algumas questões. Há diminuição da necessidade de sono, há, às vezes, para algumas pessoas, até diminuição da necessidade de comer, principalmente se o quadro de hipomania ele dura mais. O DSM ele coloca 4 dias, mas na literatura pertinente, a hipomania ela pode durar até em média 1 semana e meia, 2, diferente da mania que ela pode, tem relato de caso que ela pode durar até 6 meses, em média 7 até 6. Hipomania em média 4 ali, mas pode durar cerca de 1 semana e meia, perto de 2, tá? Tem psiquiatra na literatura que coloca que a hipomania pode durar em média 2 dias. E isso é muito pouco. Se isso for acatado no DSM-6, aí vai ficar mais difícil ainda a gente identificar se está feliz, alegre ou se está em hipomania. Mas, ainda assim, a gente precisa tentar para os sintomas. Gente, principalmente a alteração do sono. Eu falo que essa é a bússola. Se você está acostumado a dormir por 6 horas, 8 horas em média, 7 horas, de repente a necessidade de sono diminui. Nossa, estou dormindo por 3 horas e estou acordando super bem. 4 horas e acordando super bem. Acende o semáforo vermelho. Não é nem amarelo, é vermelho já. Irritação. As pessoas falam assim: ah, o bipolar em hipomania, ele tá feliz, ele tá produtivo, ele tá maravilhoso, ele tá, nossa, Deus. Mas para quem passa por isso, sabe o como a irritação está presente, e não é uma irritação pequena, não. É uma irritação que mobiliza demais a pessoa, a ponto de desequilibrar a homeostase dela, a ponto de, às vezes, tratar mal uma pessoa que normalmente ela trataria bem, a ponto de o que era isso aqui para ela reagir, desculpa, o que era isso aqui para ela reagir, ela reage de uma forma desproporcional. Então, observem bem se você está com o sono alterado e irritação presente muito intensa, tá? Enfim, e aí por que se confunde? A grandiosidade, né? A pessoa começa a pegar projeto, começa a se engajar em coisas que ela normalmente não se engajaria, a pessoa começa a fazer mudanças muito bruscas em si mesmo, por exemplo, ó, pintei meu cabelo, né? Gente, não foi hipomania, foi só uma ocasião mesmo, tá? A pessoa muda demais o visual, a gente estava falando aqui antes, a pessoa começa a comprar, começa a apresentar comportamentos que podem acarretar consequências ruins, consequências aversivas e até mesmo catastróficas a depender, e começam comportamentos excessivos, impulsivos, e também aquela sensação de eu vou conseguir dar conta de tudo que eu entrar. Depois vem a estabilidade ou uma baixa, a pessoa ela não consegue sustentar essa postura. E aí acaba que ela vai ficando cada vez mais deprimida por conta disso.
Outra questão que é importante ressaltar aqui. Como eu disse, às vezes uma pessoa que fuma vai fumar mais, às vezes uma pessoa que bebe pouco vai beber mais. Por conta da inquietação, alguns comportamentos vão surgir para aliviar esse sintoma, tá? E é uma inquietação que não é produtiva às vezes. É aquela inquietação que você senta na frente de uma TV para assistir um programa que você gosta, você não consegue sustentar a atenção. Você vai sentar para estudar, para fazer alguma coisa que exige foco, você não vai conseguir sustentar o foco. Essa agitação, ela é interna e às vezes até mesmo externa, né? Começa a bater a perna, ela é motora, começa a mexer o braço, ela atrapalha na sustentação do foco, que é um dos critérios diagnósticos também da hipomania. Também é um sintoma, tá? Pois bem, agora voltando no que eu falei a princípio. Se eu tenho claro o como eu normalmente ajo diante das pessoas do meu convívio, se eu tenho claro o que eu normalmente quero para a minha vida, nas esferas diferentes que eu tenho dela, se eu tenho claro como eu ajo diante dessas esferas, a partir do momento que sai daquilo e começa comportamentos distorcidos, principalmente se eles estão em excesso, aí você pode começar a duvidar de um quadro de hipomania, de uma subida. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu estou sempre enfiada numa formação, numa pós-graduação, enfim. Quando eu não estou enfiada nisso, eu estou lendo um artigo para os meus casos, eu estou me atualizando, e eu mantenho isso constante. Gente, só que teve uma época que eu percebi que foi uma hipomania, que eu me engajei em duas formações, e um doutorado. Então, assim, não bastava uma pós-graduação stricto sensu, que é o doutorado, que é uma coisa extremamente puxada, eu estava fazendo outras duas formações clínicas. E para mim aquilo estava ótimo, porque eu falei assim, eu vou estudar, eu vou ter 2 títulos de formação e um título de doutora. E ainda vai ser bom para eu dar aula, mas estava na minha cabeça a parte da energia e diminuição da necessidade de sono. E eu extremamente irritada, porque ia abrir a primeira turma do doutorado na Universidade Estadual de Londrina, e como assim eu não vou prestar esse doutorado, né? Então a minha motivação não era gosto de estudar, gosto da pesquisa, quero estar no meio acadêmico, mas era uma irritação de como assim eu não vou fazer isso? Era uma energia de surgiu a oportunidade de fazer essa formação, mas o dinheiro apertou, porque eram 2 formações caras e a gente estava no meio da pandemia. Eu normalmente, quando eu vou fazer uma pós ou uma formação, eu calculo não apenas tempo, eu calculo o dinheiro que eu vou investir nisso. E eu investi em 2, e eu me lasquei financeiramente por conta disso. Então, foi um estudar além, foi um estudar com uma frequência e com uma necessidade de dedicação que eu não conseguia ter. Porque além dessas 2, eu tinha um doutorado que demanda demais um estudo e a escrita de uma tese, e é 4 anos. E eram formações de pelo menos 1 ano e meio. Como eu ia carregar isso no meio de uma pandemia? Então, assim, tinha um valor meu, o estudo, mas ele estava muito distorcido por coisas intensas que estavam ali no meio, como uma irritação. Tinha até uma grandiosidade de, não, eu vou ser doutora. Agora eu vou ser doutora de verdade, vou ter o título, né? E eu não avaliei a consequência primordial, que era tempo, e a outra, que era investimento financeiro. Depois foi um Deus nos acuda para pagar essas formações.
Resultado, entrei num burnout absurdo, saí do doutorado, isso é uma coisa que eu me arrependo até hoje, fiz as formações e dei uma endividada ali, por conta disso. No trabalho, né, agora saindo do meu exemplo. Eu sou uma pessoa que tem uma postura de liderança. Eu sou responsável por dar feedbacks para os meus funcionários, por supervisionar a postura deles, por supervisionar o desempenho deles. Faço aquelas reuniões eventualmente com eles para falar do como está sendo a postura deles e o rendimento aqui na empresa. Normalmente eu tenho uma postura conciliadora, gentil, que dá feedbacks, faço um roteiro, deixo tudo certinho. Se estamos em hipomania, algo ali vai acabar saindo diferente. Na hipomania, a gente tem uma necessidade maior de falar. Então, um feedback que era para ser curto, que era para ser objetivo, que era para ser assertivo, às vezes vai se estender. Um feedback que era para ser assertivo, como eu disse, pode vir uma fala de irritação e um puxão de orelha desnecessário. Pode vir uma implicância, né? Um feedback que deveria ser algo importante para o trabalho daquela pessoa, às vezes pode virar uma punição ali. Então, avaliar a nossa postura nessas esferas, como eu disse, que são importantes na nossa vida, é crucial para a gente ver se a gente está subindo num polo. Com a minha mãe e com o meu pai, são pessoas difíceis, mas eu adoto uma postura, tá bom, né? Mais isenta, respeitosa, mais compassiva, mais calma. De repente começo a bater boca em casa, né? Tô me percebendo mais falador, mais grandioso, mais irritadiço. Começo com essa postura mais agressiva. Começo a criar caos dentro de casa. Deixo para um lado a postura compassiva, né? Por 2 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E junto com isso tá a baixa da minha necessidade de sono. Junto com isso tá a minha irritação, eu falando mais. E eu distorcendo o meu comportamento, que é o usual, pode ser indicativo de hipomania. Com os meus filhos, são crianças, são pessoas, né? Crianças, às vezes, é espoleta, sapeca, repreendo com castigo, repreendo com palavras, mas nunca sendo agressivo, falando coisas que vão machucar, vão ferir demais aquela criança. De repente, 1 dia, 2, 3, acompanhado dessa irritação e dessa baixa da necessidade de sono, tem uma postura muito distorcida e diferenciada, chego até a bater algo que eu não faço, pode ser indicativo de hipomania. Sou uma pessoa controlada com gasto, controlada com minha rotina. E bipolar tem que ter rotina, né, gente? Ou coisa que é muito importante para gente. Sou uma pessoa controlada com o tempo. Sou uma pessoa controlada com as minhas relações. De repente, no trabalho, começo a assumir mais funções. Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Até porque a gente gosta de uma coisa que é do nosso jeito. E a gente estava falando antes aqui, perfeccionistas e detalhistas ao extremo. E vai pegando. Não, tem essa apresentação para fazer, deixa que eu faço. Tem esse projeto para liderar, deixa que eu lidero. E vai acumulando. Tem essa formação que eu quero fazer, pego. Tem a faxina de casa que normalmente é dividida entre as pessoas ali. Pode deixar que eu faço tudo. E aí, uma faxina que era para se tornar algo usual, limpar aqui, limpar ali, a pessoa está com a escova de dente esfregando o rejunte do box. Não que isso não seja importante, tá, gente? Mas, de repente, isso acontece. Peguei vários projetos no meu trabalho, né? E aí, a consequência, não estou conseguindo dar conta depois.
Chego em casa muito tarde, não tenho tempo para as pessoas que estão ali. Novamente, acompanhado da necessidade de sono menor, acompanhado de uma irritação. Pode ser hipomania, tá? Então, hipomania é excesso, além do que a gente tem como valor pessoal em relação às pessoas, valor pessoal em relação àquilo que importa para nós, e extrapolar os nossos limites também. Uma vez eu fiz um workshop e teve um psicólogo clínico que eu achei incrível, que ele falou assim, ó, tenha claro os limites de vocês, enquanto terapeutas, enquanto filho, enquanto esposa, enquanto amigo, porque quando você estiver extrapolando esses limites, também alguma coisa está errada. No trabalho, um valor importante meu é atuar como ético, com ética, com cuidado, com carinho, com afeto e ter X casos clínicos, por exemplo. De repente, tenho uma demanda maior, eu vou lá e pego mais 3. Nossa, isso é bom. Vou conseguir ajudar mais pessoas. Tem a questão do financeiro também. Mas o quanto isso não vai atrapalhar eu manter o estudo dos outros casos clínicos que eu preciso ajudar? Quanto isso não vai atrapalhar a minha rotina, por exemplo, aqui no meu caso, matinal, que eu faço outras coisas, que eu vou ter que deixar de fazer para atuar com essas pessoas e talvez não entregar um trabalho satisfatório, né? Bom, tô com os meus amigos, normalmente eu adoto a postura X com eles, fico disponível de determinada maneira, ajo de determinada maneira. Com os mais próximos, eu faço isso daqui. Começo a extrapolar os limites. Vou pegando demanda, vou pegando problema, vou tentando resolver. Ah, uma pessoa amiga que terminou recentemente, estou adotando uma postura mais compassiva com ela, de repente fica extremamente agressiva com essa pessoa. 2, 3, 4 dias. Sinal amarelo, vermelho. E algo muito, muito, muito importante que eu falo que todo bipolar tem que cuidar quando está surgindo hipomania. Gente, nós estamos comprando coisas o tempo todo. Sempre tem uma coisa para casa que a gente precisa. Sempre tem algo pessoal, algo de higiene, material. Eu, por exemplo, sou a louca da papelaria. Material de papelaria, enfim. Nós estamos sempre comprando porque vai surgindo demanda, a gente vai precisando eletrodoméstico, computador, celular, enfim. Quando estamos em hipomania, parece que tudo vira prioridade. Ah, eu preciso comprar um celular novo. O meu não está muito bom. Não, eu vou comprar um celular agora. Vou aproveitar que está em promoção ali que eu vi, vou comprar uma capinha, vou comprar a capinha da lente, vou comprar a capinha do celular, vou comprar cartão de memória, nem sei se isso existe mais ainda, mas enfim, tudo pronto. E o duro que esses sites de compra, eles sugerem, né? Ó, leve tal coisa a mais por 20% de desconto. Nossa, aquilo é uma armadilha. Então, quando vocês perceberem baixa da necessidade de sono, mais irritação, ó, eu tô falando várias vezes para ficar grudado na cabeça. Por favor, avaliem com muita calma aquilo que vocês vão comprar. Eu brinco, vocês podem montar carrinho à vontade nesses sites de compra. Mas clicar no comprar, fechar a compra e passar o cartão ou o Pix, espera uma semana, 2, que é a hora que a coisa vai começar a baixar. A não ser que for algo de extrema urgência, né? Nosso celular deu problema, não tá ligando, não tem conserto, eu vou precisar comprar outro. Celular, hoje em dia, a gente tem tudo nele, né? Então não dá para ficar sem. Ah, eu usava um tênis para caminhada e eu caminho todos os dias, de repente
saiu completamente o solado, não tem conserto no sapateiro, preciso comprar outro. Aí tudo bem. Mas, vou comprar um tênis, já vou aproveitar e comprar um mocassim, vou comprar um sapato de salto e vou comprar outro tênis porque eu também quero começar a fazer escalada. Já vai além. Eu faço a seguinte estratégia. Eu deixo anotado toda semana no meu caderninho aqui o que vai surgindo ao longo da semana que eu preciso comprar. Eu coloco numa escala de 1 a 5 a necessidade e de 1 a 5 a importância. E aí eu vou avaliando se pode esperar ou não. Se eu percebo, vamos supor, eu tenho 5 itens aqui durante a semana, que de repente os 5 itens estão super importantes, eu já falo, não, calma. Espera um pouquinho, respira. Veja se é algo aqui para casa que acabou, aí você compra. E veja se é algo que está faltando, algum material você compra. Os outros itens espera. Espera uma semana, 2, né? Batata. Quando eu olho isso, meu sono está alterado. E aí eu deixo esse caderninho bem encostadinho aqui e espero. Eu tenho a minha lousinha aqui, de um lado tá os meus limites, do outro está os meus valores com as pessoas e com as áreas da minha vida. Todo dia, como está no meu escritório, eu olho para os benditos. É sair um pouco dali que eu já sei que tem alguma coisa acontecendo. Nossa, Marcela, percebi que tem alguma coisa acontecendo. E agora? Conversem com os profissionais que acompanham vocês. Conversa com o psicólogo é o que a gente mais vê, né, semanal. Converse com o médico psiquiatra. Principalmente nesse caso, vai precisar, muito provavelmente, fazer um ajuste da medicação. É o lítio que não está numa dosagem terapêutica? É o ácido valproico que vai precisar subir? É um antipsicótico que vai precisar subir a dose ou ser acrescentado para baixar? Nossa, mas por quê? Por que eu vou precisar fazer esse ajuste da medicação? Porque, estatisticamente falando, muito, muito provável que depois de uma subida venha uma baixa. Então, você já vai estar blindado ali de um episódio depressivo que pode vir. E você vai estar blindado também de você mesmo com alguns comportamentos impulsivos que podem seguir. Vai melhorar seu sono, vai melhorar a irritação. E, gente, não é uma irritação gostosa, não, fraquinha, é uma irritação que deixa a gente muito mobilizado. Dormir pouco e acordar bem, a gente fala, nossa, que maravilha, agora o dia vai ser muito mais produtivo, mas isso é muito danoso para o nosso cérebro. A gente precisa regular o sono com certeza. Uma das coisas que mais importa no tratamento do transtorno bipolar é regular o ritmo circadiano, o ritmo de sono. Então, a gente precisa ter tudo certinho ali. Comportamento impulsivo pode gerar um grande problema depois. E isso quando a gente não engaja em comportamento de risco. Às vezes, estou voltando para casa numa hora mais avançada, né? Já são 11 horas da noite, estou saindo. Não, eu vou a pé, não vai dar nada, não. E aí o bairro é perigoso, tem ninguém na rua. Não, tranquilo, tá tranquilo. Normalmente eu faria isso? Não. Chamaria um motorista de aplicativo, chamaria alguém para vir me buscar. A não ser que esteja sem dinheiro ou alguma coisa muito específica, voltar sozinho não é uma boa. Mas não vai acontecer nada, nunca vai acontecer nada quando a gente está nesse estado. A gente está com dificuldade de avaliar consequências, né? Por isso
Retoma é importante a gente saber como nós esperamos agir diante de determinadas situações. Somos seres humanos, a gente nunca vai conseguir prever sempre consequências do próprio comportamento. A gente nunca vai conseguir ser sempre assertivo, a gente nunca vai conseguir ser sempre compassivo, ser uma pessoa acolhedora, a gente vai ter dias, mas dias durando em média 4 até mais, em que a gente está muito diferente daquilo que a gente espera e as consequências estão retroagindo de uma forma bem ruim, então tem alguma coisa que pode estar acontecendo. É bom falar pelo menos com o psicólogo, que aí vai fazer um contato com o psiquiatra, né? E por isso também, pessoal, é muito importante o registro de humor. Por mais que a gente fale, não, mas eu consigo me avaliar, eu consigo observar se eu estou bem aquele dia, se eu estou bem faz 2, 3 dias. Se você tem um registro de humor num aplicativo, numa folha, num caderno, você tem um dado objetivo que vai mostrar para você, olha, está subindo, está muito irritado, você marcou irritação vários dias, vários momentos do dia. Está muito eufórico, mais de um dia, em vários momentos do dia. Então, aquilo somado a outras observações de sintomas podem causar em você a identificação mais precoce de um quadro aí de hipomania, tá? Ah, mas eu devo ficar sempre em alerta, então, né? Assim eu não vou viver, assim eu não vou conseguir ser feliz toda vez que eu for estiver feliz, eu vou ficar em alerta que tem alguma coisa acontecendo. Gente, infelizmente, todas as vezes em que a gente está se sentindo bem, vai vir um pensamento: ah, mas será que isso daqui eu estou feliz mesmo? Ou será que isso daqui é hipomania? Por isso que eu falo, desencana um pouco por causa do registro de humor. Que assim você vai olhar e falar: ah, não, eu estou feliz. Não tem nada a ver. Né? Estou agindo de acordo com o que é esperado meu, com o que eu normalmente ajo em determinados contextos. Então tá tudo bem. Não vou ficar com esse pensamento intrusivo rodopiando na minha cabeça de que eu estou em hipomania, né? Porque senão a gente volta naquela metáfora do pássaro engaiolado com a porta da gaiola aberta. Tem medo de voar, porque pode estar em hipomania. Voar é necessário, é extremamente necessário para a gente desenvolver a nossa vida. Mas até um pássaro que biologicamente é preparado para isso, ele tem que tomar cuidado. Então, nós, seres humanos, também temos que tomar cuidado com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, tá? Eu encerro minha fala aqui. Agora, vou pedir para o pessoal que está aqui comigo me acompanhar. Eu adoro vir aqui da palestra, eu agradeço todos os que estão aqui presentes e todos os que vão ouvir depois.